Perfeito, gente. Então vamos lá. A minha tarefa hoje é falar sobre evangelização. E esse tema em específico, como vários outros, obviamente, que a gente apresenta aqui, mas esse em específico me toca profundamente, porque a minha primeira atividade enquanto trabalhadora espírita, né, enquanto tarefeira espírita, foi sendo evangelizadora. Eu sou evangelizadora, né, até hoje. E eu comecei na evangelização quando eu tinha 16, 17 anos. Então é uma atividade que eu tenho, além de ter um apreço importante, né, ela é muito relevante na minha vida, porque ela, na verdade, me construiu como ser humano também, porque eu fui evangelizada, né, na nossa casa, inclusive. Então isso faz bastante diferença. E aí montar esse estudo, né, e trazer, enfim, essas reflexões que eu espero que nós possamos fazer juntos aqui hoje, para mim tem um sabor diferente, eh, é muito especial. E também foi uma forma de eu continuar aprendendo sobre o assunto, né. E aí, o que que é interessante, como eu planejei trazer isso para vocês? Porque eu poderia falar aqui por diversas horas, na verdade, como é que a evangelização me tocou, por que que eu acho que ela é importante para as nossas crianças e nossos jovens e tal. De repente, eh, acho que provavelmente todos iriam concordar, né, e a gente chegaria e pronto, a gente poderia fazer algo como muito mais amplo do que uma palestra de 45 minutos aqui. Mas eu pensei e falei assim: "Bom, como que eu vou começar falando dessa importância da evangelização nesse tempinho que a gente tem aqui? Como que ele pode ser melhor aproveitado?" E aí, eu resolvi começar, como muitas das vezes eu começo as palestras que eu faço, porque a gente não sabe exatamente quais são as pessoas que estão nos ouvindo, né? Então é sempre bom resgatar os princípios básicos doutrinários. E eu faço isso porque eu tenho certeza de que não há qualquer tema dentro da doutrina espírita que não tenha associação com esses princípios básicos, né? E esses princípios básicos, quando bem compreendidos, refletidos, naturalizados, eles de fato nos iluminam. Então é isso. Aí eu fiquei pensando assim, bom, como é que eu vou relacionar, associar a importância da evangelização espírita com os princípios básicos? Aí eu pensei, nada mais concernente, não há nada que faça mais sentido do que associar evangelização espírita à reencarnação. Por quê? E vai ser esse meu argumento aqui principal junto a vocês. Por que que eu vou começar falando sobre reencarnação? Que inclusive, né, eu já tive oportunidade em outros momentos de fazer esse estudo aqui, também nos domingos. Porque na realidade, a evangelização como de uma maneira geral, e a espírita em específico, ela vai fazer ela vai nos lembrar e nos resgatar da nossa visão enquanto ser imortal, enquanto espírito imortal. Então, se nós somos espíritos imortais, nós necessariamente passamos pelo ciclo das reencarnações. E a evangelização só faz sentido porque nós mergulhamos no corpo, saímos do corpo, mergulhamos no corpo, saímos do corpo. Porque senão, se não houvesse a reencarnação, qual seria então o valor da evangelização? Se nós não tivéssemos que aprender, que nos desenvolver a nossa inteligência, para que então existiria evangelização? Então, resgatando a noção de reencarnação, a gente vai chegar lá na frente para discutir essa relevância da evangelização. E eu começo com a seguinte pergunta:
que está no Evangelho segundo o Espiritismo, da necessidade da reencarnação. É um castigo a encarnação e somente os espíritos culpados estão sujeitos a sofrê-la? A gente sabe que não, porque os espíritos nos respondem: a passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que eles possam cumprir, por meio de uma ação material, ou seja, o mergulho no corpo físico, os desígnios cuja execução Deus lhes confia. Então, é na experimentação do corpo físico que a gente vai ter a oportunidade de colocar em prática aquilo que nos foi confiado, aquilo que nos é que é da nossa responsabilidade. É-lhes necessária, então a reencarnação é necessária a bem deles, visto que atividades que são obrigados a exercer lhes auxiliam o desenvolvimento da inteligência. Então a gente precisa da reencarnação para desenvolver a nossa inteligência, para nos depararmos com as experiências necessárias de crescimento. Sendo soberanamente justo, Deus tem de distribuir tudo igualmente por todos os seus filhos. Assim é que estabeleceu para todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de proceder. Então, nesse mergulho do corpo, a gente vai entendendo que a gente precisa desenvolver a nossa inteligência, trabalhar com essa liberdade de proceder para que nós possamos nos desenvolver. Não há desenvolvimento sem reencarnação. Não há progresso sem reencarnação. E aí, lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 166, né, Kardec pergunta aos espíritos: como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar por depurar-se? Aí os espíritos respondem: sofrendo a prova de uma nova existência. Então, todo momento onde isso aqui somos nós somos esse bonequinho. Nós estamos no plano espiritual planejando é, é, o nosso momento de mergulho no corpo físico, né? O nosso retorno à vida corpórea. E a gente faz isso em ciclos de reencarnações, que varia de tempos em tempos, que varia em termos de maturidade espiritual, que varia por uma série de outras tantas razões, mas fato é que há uma multiplicidade de experiências para que a gente possa aprender a nos depurar e para que a gente possa desenvolver. Muito bem. E aí, durante esse processo de mergulho no corpo, né, a gente, obviamente, nasce e a gente sabe nós temos assim apenas uma única certeza nessa vida, né? Independentemente da visão religiosa ou da lente que nós utilizamos para lidar com a vida, seja nós quem sejamos, todos nós temos uma única certeza. Qual é? Que todos nós vamos morrer na visão de alguns, desencarnar na visão espírita. Porque o desencarne é esse processo de separação da carne, de desenlace do corpo físico. E aí, Kardec, após compreender a necessidade da reencarnação, essa necessidade de mergulho no corpo de retorno à vida corpórea, ele pergunta aos espíritos em seguida, na pergunta 167, qual o fim objetivado com a reencarnação? E aí tal que os espíritos respondem: expiação. Daí vem a palavra que muito nós nos deparamos, nós espíritas nos deparamos, né? Que o planeta Terra é um mundo de provas e expiações. Nós sofremos a experiência da prova quando nós encarnamos, ao mesmo tempo que expiamos via melhoramento progressivo da humanidade. Sem isto, onde há justiça?
E o que que é a expiação? Eu, de uma maneira muito aqui simplória, na tentativa de ser didática, eu gosto muito de fazer a alusão, e já fiz isso aqui em outros estudos também, fazer a alusão da expiação com uma maletinha, ou se não pode ser com uma caixinha na cabeça. A gente mergulha no corpo e nós não podemos nos entender como uma folha em branco. Eu já me deparei algumas vezes, e agora sendo mãe, né, em conversas sobre discussões muito próprias, né, de quem tem um filho pequeno em casa, do tipo, ah, qual escola você vai colocar, o que que você pensa, que tipo de educação, que tipo de linha e tal. Estou me deparando nesse momento, né, com essa realidade. E aí eu já ouvi, já me deparei algumas vezes de pessoas falarem assim: "Não, porque a criança é uma folha em branco, e a escola vai ter ali a oportunidade, né, de, digamos, trabalhar esses ativos". A Renata, que é pedagoga, certamente vai poder falar sobre isso muito melhor do que eu. Mas a ideia de que a criança é uma folha em branco não me parece adequada quando nós temos a visão espírita por detrás. Porque, na realidade, mesmo um bebezinho pequenininho, recém-nascido, ele traz a sua maletinha. E isso é uma coisa sensacional no desenvolvimento humano, porque mesmo recém-nascido, os bebês se comportam de maneiras diferentes, né? Obviamente que há aquilo que é padronizado na literatura, no entendimento dos especialistas, dos educadores, dos médicos, de todos aqueles que estão em volta e que fazem parte desse processo de desenvolvimento humano. Mas ainda assim, há as especificidades de cada bebê, de cada criança, né? Há o que a gente chama das idiosincrasias. Ninguém é igual a ninguém. E, portanto, também não é uma folha em branco. Por quê? Porque a gente carrega essa maletinha. E a expiação é essa maletinha. Em parte, na verdade, tem a ver com essa maletinha. Porque essa maletinha vai nos dizer quais são as inclinações que a gente tem, quais são as potencialidades, quais são as dificuldades, os medos, as resistências, as facilidades. E a gente carrega essa maletinha a cada mergulho no corpo físico. A gente vai ali adicionando elementos a essa nossa maletinha. E aí a expiação, na verdade, é aquilo que nós é aquele resgate à consciência, né, que nós fazemos quando mergulhamos no corpo e aquilo mesmo sem nós procurarmos, aquilo nos acha, nos encontra. Isso é expiação. Então, muitas vezes, nessa maletinha assim, a gente tem ali um conjunto de ferramentas, né, de instrumentos, um conjunto de possibilidades, né, que nos são próprias, e a gente vai desenvolvendo, vai trabalhando, e, obviamente, a gente, no melhor dos mundos, né, a gente vai dialogando com essa maletinha, dizendo assim: olha, hoje eu vou trabalhar isso aqui, ou isso daqui, conscientemente, vai ficar para uma próxima existência, né? Mas fato é que nós não somos uma folha em branco, nós carregamos essa maletinha, e nessa maletinha tem todas as nossas competências, as nossas questões também, e que isso tudo é uma maletinha que vai sendo construída e vai sendo fomentada pelo ciclo das reencarnações. Muito bem. Aí, durante esse processo de mergulho no corpo, de desenvolvimento ao longo da nossa encarnação, com quem a gente pode contar? Quem é que segura a nossa mão? Porque nós somos seres sociais. Por mais que uns tenham uma inclinação a ser ermitão e outros tenham uma inclinação a ser profundamente sociais,
né? Mesmo que estejamos mais próximos a um desses extremos, né? Desses limites aí, ainda assim nós somos seres sociais, porque nós viemos certamente de um ventre materno, né? Nós certamente, ao nascermos, tivemos que conviver com pessoas, independentemente de qual tenha sido o nosso contexto inicial familiar, né? Independentemente da onde, de qual cidade, de qual estado, de qual país, nós somos seres sociais. Nós dependemos, em parte, dessas relações sociais. E a escola e a família são elementos cruciais nesse processo de desenvolvimento. Óbvio que aqui, quando eu coloco escola, né, eu estou falando de todo o ciclo de amizades, né, de pessoas que vão além. A gente já fez esse estudo também, né, de pessoas que vão além do ciclo do círculo, né, familiar estricto sensu. E, na verdade, a gente aprende muito pelas diferentes relações que nós temos nessa nossa comunidade, dessas pessoas que convivem conosco. E olha só que interessante, essas pessoas que convivem conosco nesses espaços, quer seja na família, na escola, no trabalho, eu estou falando escola e família porque a gente vai falar de evangelização ali na frente, no processo de nascimento daquele espírito, naquele ponto de partida no corpo físico, né? Então a gente está falando da criança. Mas, obviamente, que esses espaços de interação, eles vão se complexizando, né? E vão se ampliando à medida que nós vamos crescendo. Mas, pensando aqui, em termos de criança, essa comunidade que está aqui, com essa criança, com essa maletinha, que ela já vem com, né, as suas inclinações, as suas facilidades, as suas potencialidades, elas serão os vínculos afetivos em um contexto em que essa criança, em que se tem o entendimento que essa criança é um espírito imortal. E essa criança é tão espírito imortal quanto aqueles que cuidam dela, quer seja na escola, quer seja na família. Então, na realidade, os espaços de aprendizado, eles são facilitados, eles são desenvolvidos por essa comunidade também. Mas olha só, com a diferença é que dentro da visão espírita, aquele ser humano que possui a lente espírita enxerga aquela criança como um espírito imortal. E a gente pode dizer que ter essa percepção é uma percepção, é algo que muda toda uma vida. Ela muda a forma como nós encaramos esse mergulho na carne, completamente. Até porque a gente sabe que, à medida que nós vamos subindo aqui os degraus, lá na frente, a gente não morre, a gente desencarna. Portanto, a gente continua existindo. E aí, então, como é que nós, que fazemos parte da família, da escola, estamos auxiliando essa criança, esse espírito que retorna ao corpo, a se identificar como um espírito imortal e a construir a sua vida enquanto espírito imortal? Olha só o desafio de todos nós cuidadores. Aí, por que que, o que seria necessário a gente identificar, a gente saber antes de assumir a responsabilidade por detrás da tarefa de receber um espírito? Mesmo que nós não sejamos efetivamente pais e mães, né, consanguíneos ou não, não importa, mas todos nós temos a tarefa do cuidado. Porque todos nós iremos cuidar de alguém, nem que seja de nós mesmos, certo? Então, a tarefa do cuidado tem por detrás a ideia de que
nós somos um espírito imortal. Aí lá no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 8, os espíritos dizem: não é o pai quem cria o espírito de seu filho. Ele mais não faz do que lhe fornecer o invólucro corpóreo, cumprindo-lhe, no entanto, auxiliar o desenvolvimento intelectual e moral do filho para fazê-lo progredir. Então, mesmo que não seja um filho ou filha, nós temos como tarefa no cuidado com o cuidado com o outro, o auxílio no seu desenvolvimento intelectual e moral. Então, nós temos que possibilitar as experiências de aprendizado, tanto intelectual quanto moral, dessa criança. Santo Agostinho, em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, item 9, ele nos dá a seguinte mensagem: ó espíritas, compreendei agora o grande papel da humanidade. Compreendei que, quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Inteirai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma. Tal a missão que vos está confiada e cuja recompensa recebereis se fielmente a cumprirdes. Então, nós temos, na função de cuidadores, sejamos nós pais, mães, avós, tios, tias, ou o que quer que seja, o dever, com todo o nosso amor, nesse exercício de amor, aproximar essa criança a Deus. E aí, como pode ser o nosso entendimento dessa aproximar de Deus essa alma? É compreender que os nossos filhos são espíritos imortais, assim como nós somos, e que nós temos como compromisso conduzi-los no caminho do bem. Como? De que forma? Em qual estrada? Com quais instrumentos? Com quais ferramentas nós vamos conduzir os nossos filhos no caminho do bem? Com a lente do espírito imortal? Essa é a pergunta que eu faço. Com qual ferramenta? Se nós que estamos aqui no domingo à tarde, nesse domingo à tarde, estudando, né, numa palestra espírita, a gente pode entender que as ferramentas que nós vamos utilizar para auxiliar no processo de desenvolvimento das nossas crianças, dos nossos filhos, é por meio da lente espírita. Mas só a lente espírita que vale? Não, em absoluto. Mas nós aqui estamos utilizando a lente espírita. E um objetivo para o aprendizado do espiritismo vem de uma contribuição que eu acho uma das contribuições mais fenomenais que existem dentro de autores espíritas, no caso, Joana de Ângeles, né? Aqui, quando ela era Juana Inês de la Cruz, né? Uma grandíssima estudiosa, e ela, no livro Vitória sobre a Depressão, no capítulo 24, em que ela fala sobre o trabalhador espírita, com, né, livro esse ditado por ela e psicografado por Divaldo Franco, ela diz o seguinte: após o contato lúcido e consciente com o espiritismo, o indivíduo compreende o sentido, fim, a razão de ser e o significado, ou seja, o valor da sua existência na Terra. Então, quando nós nos deparamos com o conhecimento espírita, idealmente, a gente passa a compreender qual é o sentido da nossa vida e qual é o significado, para o que nós estamos aqui. E será que nós vamos furtar, nós espíritas, vamos furtar as nossas crianças e os nossos jovens de ter também essa compreensão? Não podemos, né? Não podemos. E aí é que entra
a evangelização espírita. Vou propor aqui uma reflexão inicial, para a gente falar um pouco mais sobre evangelização, antes de iniciar uma conversa, né, mais aprofundada sobre evangelização espírita. Eu peço para que vocês, nesse momento, se perguntem quando foi que vocês tiveram o primeiro contato com a doutrina espírita? Quem foi que segurou a sua mão nesse primeiro contato? A gente pode ter tido um contato quando nós éramos jovens por meio de um amigo, ou quando nós éramos já mais maduros por conta de algum contexto da vida, alguma situação difícil na vida, a dor da perda de alguém, uma situação difícil em casa, uma experiência com filho, não importa, né? As dores próprias da vida. Pode ter sido já na fase de maior maturidade, né? Quando nós chegamos à velhice. Eu conheço pessoas que passaram a conhecer a doutrina espírita já mais velhas, pós 60, 70 anos. Mas quando foi o nosso primeiro contato? O que foi que a gente sentiu quando nós passamos a estudar sobre a doutrina espírita? E que nós passamos a compreender o efeito dessa caixinha de ferramentas, desses instrumentos na nossa própria na percepção da nossa própria vida. O que foi que a gente sentiu? Pois bem, tendo essa imagem, né, resgatando essa sensação e esse sentimento de quem falou sobre a doutrina espírita pela primeira vez, nossa, para nós, eu posso dizer então da minha experiência. Eu não consigo resgatar essa experiência, porque eu fui evangelizada muito pequenininha, eu tinha 4, 5 anos. Então, quem foi que segurou a minha mão para falar sobre a doutrina foram as minhas evangelizadoras à época, junto com meu pai, que se tornou espírita e nos levou até o SEAS para sermos evangelizadas. Então, assim, eu não tenho a lembrança de como foi esse contato com a doutrina, porque desde que eu me entendo por gente, eu sou espírita, né? Mas aí, e aqueles que não tiveram a oportunidade de serem evangelizados desde pequenininhos? Olha só que coisa interessante. Em cada etapa da nossa formação, a gente toma contato com o conhecimento de forma diferente, a gente aprende de forma diferente. E é claro que a gente continua aprendendo até o último suspiro. Isso está na codificação, né? Você vê como que é bonito, gente, é profundamente rico, né, a experiência da vida, porque até mesmo quando a gente sabe que nós estamos nos encaminhando para o processo de desencarne, a gente é convidado a aprender alguma coisa, até nesse momento final. E a gente aprende pelo medo, a gente aprende pela dor, né? A gente aprende. Nem sempre é fácil, mas nós somos convidados a aprender. No entanto, quando a doutrina, ou quando o conhecimento de uma forma geral, e a doutrina espírita em específico, nos é passado, nos é transmitido quando nós somos bem pequenininhos, a nossa capacidade de reter a informação para o futuro e de ter aquilo impresso na nossa consciência, nas nossas atitudes, é maior. É muito maior. É muito mais amplificado.
A capacidade de um bebê durante os primeiros anos de vida, primeiro ano de vida nem se fala, né? Mas dos primeiros anos de vida, a capacidade de reter informação, de aprender as conexões neuronais que são feitas é algo que não há comparação com outra etapa da vida. Daí que, daí que a gente tem agora, principalmente nos tempos recentes, estudos que revelam a importância de se investir na criança e no jovem. Porque a capacidade de retenção e de aprendizado é muito elevada. Então, os estímulos, as experiências, o contato, o carinho, o afeto, o contato com a natureza, o contato com as outras crianças, com os adultos de diferentes faixas etárias. A criança, quando submetida a isso, a capacidade de retenção dela é muito maior. Agora, vocês imaginem uma criança que tem acesso e tem contato com o conhecimento espírita desde pequenininho. Aí vocês vão me falar assim: olha, eu conheço gente que foi evangelizada, né? Que foi evangelizada na casa espírita e que depois abandonou a doutrina, ou se não, foi seguir a vida de uma outra forma. E eu posso dizer para vocês que não há nada melhor do que de ter acontecido aquela pessoa, dela ter tido aquele contato, mesmo que tenha sido um contato muito breve. Por quê? Porque os relatos que a gente tem em situações de reuniões mediúnicas, de experiências no intercâmbio entre os espíritos, que eles nos dizem que, mesmo que tenha sido por um mês, por 2 meses, aquele contato com a doutrina fez toda a diferença para o entendimento após o desencarne. E eu garanto que, mesmo que as escolhas tenham sido outras, aquele exame da consciência que todos nós fazemos, ele vai resgatar em algum momento o conhecimento que lhe foi dado quando pequeno, quando mais novo. Por isso a importância da evangelização. Aqui está a importância da evangelização. Por quê? Porque agora, nessa malinha que nós carregamos, né, que nós carregamos sempre que nós mergulhamos no corpo físico, agora a gente adiciona um novo elemento, que é a casa espírita. Porque sendo nós espíritas e possibilitando e dando a chance da nossa criança e do nosso jovem de ter contato com o espiritismo, a casa espírita passa a ser um elemento dessa comunidade em que a criança vai conviver, vai criar vínculos afetivos, né? As pessoas que eu mais amo no mundo também estão dentro da casa espírita, além, obviamente, de todas as relações familiares, de amizades e afetivas que eu tenho, todas elas também estão na casa espírita. As pessoas que me ensinaram muitas coisas da vida estão dentro também da casa espírita. Então, na realidade, mais do que nós, além, né, de nós passarmos o conhecimento espírita dentro da casa espírita, nós também criamos vínculos afetivos. E são essas pessoas que muitas vezes nós reencontramos quando desencarnamos, que fazem parte de um círculo de amizades, de construção que nos salvam a vida. Por isso que também é muito bom quando nós levamos as nossas crianças e os nossos jovens à casa espírita. E aí, por quê? O que que vem? O que que é essa evangelização? Bom, a palavra evangelho, né, vem lá do grego e significa boa nova ou boas notícias.
né? Então, na realidade, está ali todas as boas notícias que nós, sendo cristãos que nós somos, né? Tá ali todos os ensinamentos, todas as diretrizes que Jesus, né, foi construindo quando esteve aqui. E aí, muitos foram aqueles responsáveis por transmitir as suas palavras, né? Por isso que a gente tem os evangelistas, né? E, enfim, na verdade, muitas são as formas de transmissão das palavras da boa nova, das boas notícias que o Cristo trouxe. A evangelização, então, é essa ação de compartilhamento, de transmissão, de construção da boa nova. E a gente pode fazer isso em diferentes espaços, né? Quando a gente conversa com uma criança na pracinha, que a gente não conhece, e a gente fala com ela sobre a importância de cuidar do amiguinho, ou de respeitar, né, o espaço do amiguinho, a gente está compartilhando, a gente está transmitindo, a gente está construindo essa boa nova, certo? Agora, quando a gente adiciona o espírita à evangelização, o que, que a gente está fazendo? A gente está realizando essa construção à luz da doutrina espírita. E isso também faz toda a diferença. Por quê? Porque aí a gente está possibilitando a essa criança que, dentro dos valores morais da construção dessas boas notícias, nós estamos falando para essa criança o seguinte: olha, você é um espírito imortal. Isso é libertador. Isso é o que de melhor a gente pode deixar para as nossas crianças. Para esse processo aqui que ela vai fazer ao longo da sua vida. Mas aí vocês vão perguntar, mas aí só, de novo, né? Só evangelização espírita? Não. Evangelizou essa ação de compartilhamento de boa nova em diferentes credos, em diferentes denominações religiosas é muito válido. É muito válido. Por quê? Por que que é válido? Em que a evangelização pode contribuir? E a gente, obviamente, vai falar da evangelização espírita aqui em específico. Eu resgatei aqui uma pesquisa, ter a oportunidade de ter um companheiro educador, né? Então, ele tem acesso a muitas pesquisas na área de educação. E aí, resgatando essa pesquisa, perguntaram aos jovens a melhor coisa em ser jovem. E aí, os jovens, 64% deles falaram o seguinte: ter um futuro pela frente. Olha só que coisa incrível. Nessa pesquisa, né, sobre pesquisadores de um laboratório sobre sociologia da religião. Então, eles identificaram que a melhor coisa em ser jovem é ter um futuro pela frente. E é isso. Isso é bonito demais quando você é criança ou quando você é jovem, que é exatamente você ter a vida toda pela frente. Mas aí perguntaram para esses mesmos jovens qual era a pior coisa de ser jovem. E aí esses jovens responderam, 32,5% deles responderam, a preocupação com o futuro. Então, veja, aquilo que é bom, aquilo que é satisfatório, que a gente pensar que a gente tem a vida toda pela frente, também é uma fonte de preocupação. Mesmo talvez para aqueles jovens que não emitam tanto assim a opinião sobre o que quer fazer, né? Um pouco sobre o que acha do futuro, veja que muitos deles se preocupam com o seu futuro. Então, na verdade, a evangelização, ela é super importante, mesmo que não seja espírita. Por quê? Porque a religião, de alguma forma, ela vai ser uma forma de convidar esse espírito, ainda em processo de amadurecimento, que reflita sobre o seu próprio futuro.
É óbvio que, a partir disso, ele pode, inclusive, escolher não ter religião alguma. E ele é livre também para exercer essa escolha. Mas quando jovem, quando ainda pequeno, criança, e quando ele é convidado a fazer essa reflexão a partir de alguma lente, veja que isso já traz um ativo, já faz uma contribuição muito importante para a sua vida. E nós espíritas podemos contribuir com essa construção a partir do espírito imortal. Então, a nossa criança, o nosso jovem, ele vai olhar para o futuro e vai pensar: eu sou um espírito imortal. E o que que isso muda? Muita coisa. Muita coisa. Porque não é que isso vai fazer com que o jovem espírita ou com a criança espírita, e eu posso dizer, porque eu já fui jovem espírita, já fui criança espírita, isso não vai impedir que os erros não aconteçam, que os equívocos não aconteçam, que as dores, as tristezas, a sensação de solidão, de perda, de falta de pertencimento ou o que quer que seja, né, que são dores próprias dos jovens, dos adolescentes, não é que nada disso vai deixar de existir. A diferença é que nós, quando temos um instrumento e temos a ferramenta da evangelização, a diferença espírita, no caso, que é dessa que nós estamos falando aqui, é que nós olhamos para a vida e temos a possibilidade de passar por todos esses desafios e todas essas atribulações com esperança. Com esperança. E isso é, assim, libertador. Isso faz toda a diferença na construção do ser humano. E aí, ainda dentro dessa reflexão, 7.000 jovens, aí já é uma outra pesquisa, em que 7.000 jovens entre 14 e 24 anos responderam a um questionário com 106 perguntas que resultou no trabalho Religiosidade e Identidade Positiva na Adolescência. E, na verdade, o que eles responderam, eu não tenho o número aqui em concreto, mas mais de 80% dos jovens, desses 7.000 jovens entrevistados, é uma amostra representativa, né, dos jovens brasileiros, mais de 80% tiveram contato com alguma denominação religiosa. E muitos deles fazem os seus contatos sociais, as suas redes de afeto, o seu voluntariado ou o que quer que seja, por meio da religião. Então, esses espaços são importantes para os jovens. Eles são importantes para os jovens. Por quê? Porque essas vivências vividas no âmbito, né, vividas na espiritualidade, seja ela qual for, essas vivências, além de influenciarem a noção de si e promover uma identidade positiva, possivelmente alteram a visão de mundo. Mesmo que não seja a doutrina espírita, a religião, de uma forma geral, né, sem entrar aqui no mérito das especificidades das inúmeras religiões que existem, mas a religião, de uma forma geral, ela molda a visão de mundo. Ela molda a visão de mundo. E é claro que, no mínimo, cabe a nós, enquanto cuidadores, transmitir, mesmo que nós, individualmente, sequer possamos ter uma religião, mas é muito válido transmitir às nossas crianças e os nossos jovens que há por detrás uma construção de visão de mundo, que por meio das relações, por meio das experiências, nós vamos criando essa identidade. Agora, passando aqui para o contexto espírita, a gente vai, por meio da consciência enquanto espírito imortal, construir, ajudar esse jovem a fazer essa construção coletivamente, conjuntamente, para que ele possa ter uma visão de mundo,
para que ele possa ter uma taxa de prospecção de futuro, para que ele possa se ver lá na frente, lá adiante. E eu realmente acho que isso é o que de melhor nós podemos fazer para as nossas crianças e os nossos jovens. Então, muitas vezes, isso não vai essencialmente fazer com que esse jovem não viva a sua experiência própria de ser jovem, não erre, não fique em desamparo ou não fique triste. Mas, na realidade, ter essa lente do espírito imortal é confiar na vida. A gente confia na vida. E confiar na vida é tão importante. É tão importante. Aí, eu gosto muito dessa página do livro, de outro livro de Joana, que ela fala o seguinte: como elemento fundamental na educação, a orientação religiosa à família torna-se inadiável. Cada vez mais se constatam os resultados benéficos da formação religiosa do indivíduo, especialmente quando despojada de dogmas impositivos, das castrações puritanas, das exigências descabidas, das tintas do fanatismo de qualquer espécie. Então, a gente precisa cuidar disso. Né? Quando esse jovem chega, e aqui no nosso contexto, chega na casa espírita, né? Quando a gente fornece o conhecimento e a gente, na verdade, atua em conjunto com ele na transmissão desse conhecimento, aprende aprende junto com ele, ensina e aprende ao mesmo tempo, a gente está também possibilitando fazer isso sem que a gente imponha determinadas condutas, sem que a gente diga, ó, não, não, não faça isso em hipótese alguma, ou faça exigências que são descabidas, quando na realidade muito melhor é o que um espírito imortal, ou nós na condição de espírito imortal, o que seria mais interessante fazer? E eu acho que isso muda muita coisa. Muda muita coisa. Joana continua: o indivíduo que tem formação religiosa possui muito mais resistência em relação aos enfrentamentos morais, orgânicos e emocionais do que aquele que não a tem. Quando o lar tem alicerces religiosos equilibrados, sem os fanatismos perturbantes, que é você ter a religião por ter, ou você achar que o que está no livro é mais importante do que é sentido no coração. E aí esquecer a vivência, esquecer o que está aqui no coração, e aí nunca a ponte entre a cognição e a emoção não é feita. Então, sem os fanatismos perturbantes, nem o puritanismo hipócrita, suas estruturas gerais comportam todas as agressões e tormentas, conforme Jesus informou em torno da casa construída na rocha da fé, que suporta os ventos devastadores, permanecendo de pé. Então, é isso, é resistência. Esse olhar que, durante o processo de evangelização espírita, seja ele em qualquer momento que tenhamos contato com a doutrina, ele nos traz essa resistência, essa esperança na vida, essa confiança na vida. É claro que quanto mais cedo nós fazemos isso, melhor. Mas não significa que nós não podemos ter contato e sermos evangelizados na maturidade. Quando nós vamos à reunião pública, quando nós estudamos nos espaços que nós temos de estudo, isso também é evangelização. Não é infantil, não é juvenil, mas também é evangelização. Porque nós somos sempre convidados a refletir e a olhar para a vida sob a ótica do espírito imortal. E aí, para finalizar, eu deixo aqui uma passagem
do livro Sementes de Vida Eterna, uma contribuição de Lins de Vasconcelos, né, que é um espírito muito importante, inclusive para o movimento espírita carioca, né, aqui do Rio de Janeiro, em que ele vai falar o seguinte sobre os estágios do movimento espírita. Chegados ao primeiro século, findo de doutrina espírita, saímos do gabinete da experimentação mediúnica para o labor da assistência social, amplo e largo. O que ele está querendo dizer aqui? Está querendo dizer que a construção do movimento espírita lá atrás, quando ele chegou aqui, ele se valeu muito das experimentações mediúnicas, para que, a partir das experimentações mediúnicas, as pessoas fossem tocadas para a visão da imortalidade da alma, fossem tocadas pela doutrina espírita. Então, muitas dessas manifestações mediúnicas eram feitas ao ar livre, eram feitas para o grande público, eram feitas muitas vezes sem ter por detrás um estudo mediúnico, né, aprimorado, mas que isso foi necessário num primeiro momento. E aí, depois, a gente compreendeu, enquanto movimento espírita, a importância de exercitar a assistência social, já que no entorno havia e ainda há muitos espíritos em situação material bastante difícil, bastante desafiadora. Então, a gente vê gerações famélicas, corpos torturados, vidas estioladas, organizações fisiológicas enfermiças, os tombados dos caminhos. Então, a gente construiu todo o processo de assistência, né, àqueles necessitados por meio e passando também a doutrina, né? E aí, Lins de Vasconcelos nos diz: agora, porém, que se nos alargam as possibilidades de divulgar o espírito do espiritismo em linguagem condizente com a mentalidade contemporânea, não meçamos esforços para que a unidade doutrinária lobrigue seus fins e para que a obra gigantesca da educação realize seu profundo desiderato. Então, meus caros e minhas caras, é tempo de educar, preferencialmente de maneira desejável, as nossas crianças e os nossos jovens, para que eles criem essa resistência e esse olhar enquanto espírito imortal que confia na vida, mesmo diante das dores e dos desafios, mas que, independentemente do tempo de vida em que nós estejamos, o contato lúcido com a doutrina espírita é o que nos auxiliará a dar sentido e significado à vida. Muito obrigada pela oportunidade de estar com vocês. A gente que te agradece pelo estudo, que muito me toca, né? É de muito interesse. E é tão bom ver a casa abrindo esse espaço, né, para a gente falar e valorizar um pouquinho mais essas crianças, esses jovens.